iniciar nossa aula dita hoje como aula de revisão, mas basicamente nessa disciplina a gente não vai ter uma prova no dia do encontro, que desta vez vai ser remoto, não presencial. Atividade avaliativa que estava prevista desde o início da disciplina, que é a apresentação do portfólio, tá? Então, no dia, nós vamos dividir vocês em alguns grupos, mais ou menos 4, 5 grupos, e aí vocês vão apresentar o portfólio de vocês no prazo aí de 5 a 10 minutos, no máximo. Temos vários discentes, e o portfólio, acredito que dá para sintetizar nesse tempo, tá? Entendendo, então, que a nota será a composição dessa apresentação mais a entrega dele, tá? Mas, assim, vamos recapitular a disciplina de fontes de informação. O encontro aqui, vocês vão poder tirar dúvidas. Enquanto vocês vão pensando aí nas dúvidas, eu vou recapitular rapidamente a disciplina para a gente contextualizar esse fim. Deixa eu abrir aqui no plano de ensino. Então, nossa disciplina de fontes de informação, ela é uma disciplina tradicional do curso de biblioteconomia. Aqui no Brasil, nós já tivemos épocas que o curso de biblioteconomia, os cursos de biblioteconomia, tinham vários períodos dessas disciplinas de fontes. Fontes bibliográficas, fontes de informação, às vezes vai mudando assim, a terminologia do nome da disciplina, mas basicamente é isso, tá? O conteúdo. E é sempre um desafio para um PPC decidir quantas disciplinas de fontes vão ter, porque sabemos que há fontes de informação a todos os lugares, né? E temos muitos tipos de informação especializadas, por diferentes formatos também, né? Então, depende muito do contexto que você vai trabalhar, que você vai atender. Então, fica quase impossível, quase não, é impossível conseguir trabalhar com todos os tipos de fontes de informação, de todas as áreas de conhecimento, de todos os contextos, durante a graduação. Então, o que a disciplina faz? É tentar te dar alguns parâmetros para pensar algumas fontes de informação em alguns contextos, e a partir disso você vai desenvolver para outros contextos que forem necessários após a formação, ou na sua própria vida mesmo, né? Talvez você nem vá trabalhar num contexto que precisa elaborar guias de fonte de informação ou qualquer coisa assim. Mas na sua própria vida pessoal, você pode ir elaborando seus próprios instrumentos de estudo e de sistematização de fontes de informação, tá? O Cairon levantou a mão. Tá querendo falar mesmo ou apertou sem querer, Cairon? Cairon Willis. Oi, professor. Boa noite. Boa noite. Então, é algo um pouco fora da sua disciplina mesmo, mais voltada para a coordenação. Então, aí você espera, porque agora a gente está na disciplina, e depois no final a gente pode conversar. Tá bom? Perfeito. Agradeço. Então, aqui, sintetizando, gente, então essas disciplinas, elas dão essa introdução às fontes. O PPC do BibliAD, eles dividiram em duas partes. Fontes 1, que é essa que vocês estão cursando. O foco dela, então, foi o conceito, a tipologia, a estrutura e as fontes de informação, de forma geral. Geração, identificação, análise, uso e avaliação de fontes gerais de informação. O que também é meio complicado, né? Que fonte de informação geral, toda fonte ela acaba sendo sobre alguma coisa específica, né? Mas no sentido assim de trabalhar mais fontes cotidianas, mais gerais do dia a dia,
E a disciplina 2, que vocês vão ver esse semestre que vem, ela vai ser mais focada em algumas áreas especializadas, tá? Então, já será uma disciplina mais direcionada a fontes especializadas, que é um termo muito comum na nossa área para quem trabalha com biblioteconomia, de bibliotecas especializadas. Por exemplo, você acaba passando, num concurso para biblioteca na área jurídica. Vamos imaginar que vocês trabalham lá sei lá, no Senado, na Câmara dos Deputados, né, que tem um salário excelente, né? Então, ali, os bibliotecários trabalham com fontes de informação especializada. Tem que conhecer bem aquela área, né? As fontes, as editoras, as publicações, os principais periódicos, as principais editoras na área jurídica. Tem algumas áreas que suas fontes são bem mais, vamos dizer assim, estruturadas, o processo de produção dessas fontes, do que outras, tá? Você vai trabalhar em algumas áreas assim mais tradicionais, no sentido da produção do conhecimento científico, como as áreas de saúde, então tem muita coisa elaborada. Às vezes você acaba sendo especializado com uma pequena parte daquela área ali da saúde, né? Por exemplo, eu conheço gente que trabalhou só com fonte especializada em odontologia, só nessa parte da saúde, de odontologia. Já tem gente que trabalha, né, na área só de farmácia, só de medicina, então tem muita coisa, muito serviço aí para trabalhar, tá? Muitas opções aí. Então, essa é a parte mais especializada, vamos ver semestre que vem. Embora, como eu disse para vocês, toda disciplina, toda fonte, ela é, de certa forma, sobre alguma coisa específica, tá? Então, aqui na disciplina, aqui temos objetivos gerais específicos, não vou repetir, o conteúdo da disciplina, os critérios aí, as avaliações. Então, tivemos um questionário, uma atividade sobre avaliação de fontes, que é isso, é o exercício de vocês pensarem como avaliar certas fontes. A gente fez um exercício aqui, apenas uma introdução, para vocês começarem a pensar que toda fonte, a gente tem que olhar para ela e perceber que ela diz algo em algum contexto, por alguma instituição ou por algumas pessoas, com tais interesses, tem uma estrutura tal, essa estrutura pode indicar, no sentido de que toda fonte, ela tem uma subjetividade que não tem como você dizer que se ela é 100% confiável, não, mas você tem como indicar se ela é mais confiável do que outras, entende? E esse papel torna-se fundamental e elementar hoje em dia na sociedade que vivemos. Então, o bibliotecário, principalmente vamos imaginar o bibliotecário que trabalha na educação, né, nas escolas, universidades, eles precisam dar essa formação para o seu usuário, né? É uma questão de formação pedagógica mesmo da instituição. A biblioteca tem um papel pedagógico dentro da instituição de ensino, que é fazer essa formação com os usuários da biblioteca, com os estudantes, né, dessa instituição, de como lidar com essa quantidade de fontes de informação e selecionar aquilo que é mais conveniente, vamos dizer assim, mais verídico e verdadeiro, diante da tamanha produção que se tem, tá? Então, eu não sei o que vocês acharam da atividade aí, mas é o primeiro passo aí, vamos dizer assim, talvez seja a primeira atividade que vocês fazem no curso sobre isso, de avaliar fontes, tá? Depois o portfólio, que é a apresentação de um guia, basicamente, de fontes de informação, que é um serviço muito comum para bibliotecários. Então, você, ali na sua cama, está ligado, não sei se queria que ficasse visível, um guia de fontes de informação para seu público. E aí, aqui, lembra que, como eu falei na atividade, pode ser diversos públicos, diversos contextos, tá? Vai depender da instituição. Às vezes, né, você não está nem trabalhando, mas quer elaborar um guia para tal comunidade, sei lá, como um favor à sociedade. Pode ser também, tá? Eu lembro assim, quando eu estava pensando nesses dias, a gente tem hoje em dia essas páginas no Instagram, né, nessas redes sociais, né, de guias de restaurantes, guias de lugares para sair à noite, alguma coisa assim, sabe? Basicamente, de certa forma, é um guia de fontes de informação, mas no outro formato, né? O jeito da produção dele é diferente, mas basicamente também é um guia
que funciona ali para a sociedade tentar achar o que ela interessa, que é experienciar algum lugar, sabe? Então, perceba que isso dá para ser modificado, aperfeiçoado para diferentes contextos, tá? Aqui a gente faz na disciplina do modo mais, vamos dizer assim, tradicional, né? Que é o mais comum na área, mas pode ser expandido, remodelado e adaptado para outras conjunturas, tá? Enfim, então essas foram as principais atividades aí da disciplina, o cronograma. Hoje a gente está aqui no momento Tira Dúvidas, que é o dia 29, e dia 4 nós temos nosso encontro, que é a apresentação desse portfólio, que vai acontecer remotamente, tá? Então, vocês vão vir, se quiser, vocês podem fazer uma apresentação em slide, mas se não, vocês podem simplesmente abrir o arquivo que vocês elaboraram para postar no Moodle. Vocês podem abrir, vocês vão apresentar em 5 minutos, vai apresentar as fontes, que são poucas também, né? Lembra que eu fui... coloquei poucas fontes, não existe, não é comum um guia só com 5 fontes de informação, tem várias, tá? Então, vocês vão apresentar ali as fontes, e aí quem vai estar na sala vai poder fazer algumas perguntas, né, sobre essa fonte, alguma coisa assim. E é isso, gente. Como se eu tivesse, pensa assim, na comunidade sua, você está apresentando para os seus usuários, ó, sobre esse assunto, eu levantei essas fontes aqui para você, ó, aqui você vai encontrar sobre isso, aquilo, sabe? É um papel bibliotecário básico do dia a dia, tá? Enfim, vou voltar agora para o chat para ver algumas perguntas de vocês. A Viviane levantou a mão, você quer falar? Ó, Viviane. Sim, pergunta, né? Eu queria perguntar. Pode? Sim. Então, eu estou fazendo um portfólio sobre psicologia e saúde mental, que é uma das minhas graduações. Aí é infinita, né, a quantidade de fontes para psicologia. Eu fiz de uma forma geral, coloquei uma média 7 e fiz tudo de uma forma geral. Mas assim, a minha dificuldade é na hora de citar a referência, porque, por exemplo, o site do CRP, que é o Conselho Regional do Rio de Janeiro, como é que eu vou citar o site apenas e não um documento dentro do site? Porque tem várias páginas, tem cartilhas, tem várias coisas que estão disponibilizadas lá, mas eu não queria citar uma específica, eu queria citar assim, ó, você pode consultar no site do CRP, porque tem muita coisa lá, então eu expliquei. Mas eu não sei se posso fazer isso dessa forma geral, ou se eu preciso especificamente colocar alguma parte do site, só como exemplo. Vocês não tiveram a disciplina de normalização ainda, né? Não. Foi você que mandou mensagem pelo Moodle? Fui eu, Mas isso não é um eu acho que eu te problema, respondi, porque né? eu já sei fazer essa parte de normalização, só que eu fiquei com dúvida mesmo, foi do trabalho. Se eu posso fazer isso você de uma cita o forma site geral. geral. Cita o site geral. O site é um documento. Então, você pode citar esse documento que é o site. Porque, assim, nessa norma, ele diz para colocar o nome da página. E aí, assim, o nome da página é o mesmo nome do site? Do site. Vai ficar repetindo isso? Eu nunca tive essa Às vezes, experiência sim. de citar uma coisa igual assim, quando a gente vai geral. fazer uma referência de um capítulo de livro. Você repete o nome do autor e, às vezes, ele é o organizador. Tá bom, entendi. E outras dúvidas, milhares, né? Assim, se a gente precisa colocar numeração de página, porque não está colocado lá. Fala numeração de páginas do site? Não, numeração de página no trabalho. O meu tem 14 páginas. Você tá falando lá na folha, né? Não necessariamente. Se você quiser colocar, ótimo, mas não é algo... Porque como são poucas, né? Não vai ter muito... Se fosse um guia mesmo, completo, de 200 páginas, aí sim. É só uma prática, né? Só um exercício. Assim, ali tem quantas linhas a descrição de cada fonte, mas não tem quantas linhas para justificativa. Isso é liberado, eu estou tentando colocar assim, cada uma numa página, para não passar de uma página, senão vai ficar muito extenso, né? E quanto à relação da BNT no trabalho todo, tem que ser espaço 1,5, ou pode ser menor, para não ficar muito grande. O meu está com 14 páginas no tamanho de espaço simples. Não, isso não faz diferença. Não me preocupou ainda, porque a questão é de diagramação. Sim, mas às vezes... E como não fizeram a normalização ainda, também fica difícil cobrar umas coisas. Eu já fiz, né? Eu tenho pós, então, assim... Mas não é o caso. Para mim, me preocupa, porque eu fico pensando, de repente, pode ficar errado. Tá bom, obrigada, Felipe.
Deixa eu voltar aqui no chat. Vou ter que começar de trás para... Se eu tava com problema de áudio, consegui voltar o áudio aí, gente? Espero que saia o áudio na gravação final, pelo menos. Não, o áudio tá legal. É porque às vezes a pessoa entra e ela não habilita o áudio, não percebe isso. Não E aí não autorizou, consegue né? ouvir, mas é porque na hora que a gente entra tem que habilitar. É, tem isso. Que às vezes a gente... Aparece bem rápido uma mensagenzinha e a gente vai e já clica em alguma coisa assim, ou às vezes nem clica, já some e não habilitou o áudio. Da mesma forma que vai usar a câmera ou o microfone. Não deu certo. Abrir cá. É necessário fazer a apresentação de slide ou pode apresentar o formato? Pode apresentar no formato que vocês entregaram, tá? Pensa assim, você está apresentando para um público, tá? Você está fazendo ali um treinamento na biblioteca e aí vai entregar para esse público, tá? Pensa mais ou menos nessa lógica, assim. E tem uma outra dúvida que apareceu agora. Hum. Quando é um site e é genérico, né? Tipo o site do Ministério da Saúde. Como é que eu vou definir se é uma fonte primária ou secundária, já que ele é apenas um site? Para mim ele não é primário, né? Porque ele disponibiliza material lá, mas não sei se o material lá é original. Ficou meio complicado isso. Essa divisão ela já é meio complicada, mas vamos pensar assim. Se você está citando um site, ele seria, então, provavelmente uma base que tem todos os documentos que são interessantes, né? Então, eu acho que aí ele estaria para terciária. É terciário, assim como É a como se base ele de periódicos da capa, por porque exemplo. como fosse uma base, né? Uma biblioteca. É um repositório. Isso. Isso assim, se a gente está pensando no site como um todo, Um né? site como um todo, Isso. Tá. Tá bom, O obrigada. portfólio deve ser postado por nada. Até dia 30, né? Se eu não me engano, tá lá no. Minha dúvida era se tinha que fazer slide ou apenas abrir o arquivo. Você já respondeu. Transformar em PDF, apresentar o documento do jeito que foi. Sim, pode apresentar do jeito que está. Que às vezes os slides, né, pode não ficar tão legal, né, para apresentar. E, de fato, quando você for trabalhar, você vai apresentar são os documentos já prontos, né, elaborados pela biblioteca, no caso, os bibliotecários, né. Então, gente, mais alguma dúvida? Podemos tirar dúvidas também em relação à disciplina, os conteúdos. Se não, que a Roja tira dúvidas, tá? Fica à vontade. Até Então, vou daqui a continuar pouco. perguntando. Tem. Felipe, A Ana levantou a mão, aí você pergunta, Viviane, tá bom? Tá. a minha dúvida é como que eu vou disponibilizar esse material e fazer a apresentação? Eu não tenho experiência com essa parte de apresentação, assim, em conferência, né, em chamada como essa que está acontecendo. Como que eu faço isso? Entendi. O que eu tinha pensado inicialmente, por exemplo, igual a gente está nessa sala aqui, e aí o discente pode apresentar, abrir o arquivo aqui. Mas como vocês já postaram lá no Moodle, ou vão postar até amanhã, né? E se não conseguir apresentar aqui, eu simplesmente baixo e abro aqui e vocês vão falando e eu vou passando, tá bom? Ah, tá, porque assim, realmente eu teria que ver, se fosse para eu fazer essa parte de disponibilização, entender como que seria. Uhum. Tá? Porque aí todo mundo, assim, as salas vão ser divididas. Eu não vou estar em todas as salas, tá, pessoal? Então vai ter as tutorias coordenando as salas. Então, vocês vão apresentar para tutores, tá? Provavelmente. E eu vou estar ou numa sala sozinho com a parte de vocês, ou perpassando pelas salas, vendo um pouquinho de cada sala. Vamos ver que é a partir da quantidade aí de pessoas. Então, eu vou baixar todos os arquivos que vocês postaram lá,
vou criar uma pasta, colocar eles e compartilhar com todos os tutores que vão participar no dia e falar para eles, ó, tem todos os arquivos aqui, só vocês abrirem na hora, se precisar, tá bom? Aí, quanto ao meu, por exemplo, o que que eu fiz? Eu peguei aquele trabalho inicial de fontes, né? E só usei a estrutura ali. Então, assim, ou seja, a configuração, a estrutura é de acordo com o que você enviou, né? A fonte, eu deixei aquela mesma fonte, o número da fonte, né? O tamanho da fonte. Então, assim, só esclarecendo que eu segui aquela estrutura que já tinha sido compartilhada. Então, os dois trabalhos. Ok. Agora, acho que era a Viviane, depois a Michelle também levantou a mão. Pode passar para a Michelle, eu já falo. Michelle, Boa noite, professor. Escutando? boa noite. Sim. Deixa eu te falar, eu prefiro montar ele na estrutura de apresentação. Eu acabei de abrir aqui e PDF não está nem enxuto. Eu acho melhor dar uma ajustada para ficar estilo apresentação. Ok. Aí tem como colocar lá ainda? Tem, né? Até o dia, Aí né? no dia mesmo, assim, não É porque lá consigo. dá para abrir uma pastinha e jogar também, né? Aí dá para o tutor corrigir o PDF e depois abrir esse para apresentação, se for o caso. Mas eu também consigo jogar também aqui para apresentar também, se for o É, caso. que no dia você apresenta, pode até mandar na hora também, né? Tá bom, então. Tá, obrigada. Era só isso mesmo. Nada. Viviane? Tá, agora eu falo. É o seguinte, tem algumas fontes que eu coloquei lá, como o DSM, né, o DSM-V, que é o anual da parte de saúde mental, e que tem algumas versões, né? Então, assim, o CID, por exemplo, que é um outro manual, ele está na versão 11, que é a versão online, e tem a versão 10. Então, como referência, eu fiquei na dúvida se eu colocava a versão impressa, que é a 10, ou se eu colocava a versão 11, que é online. Tem como eu colocar as duas? Tem algum problema se eu colocar mais de uma referência? Uma referência geral, por exemplo, no Ministério da Saúde, outra referência específica para algum documento lá ou para alguma página? Se incomoda se eu botar mais de um? Ué, eu acho que teria que colocar o mais atualizado, né? Mas aí você pode colocar as duas e coloca assim, você coloca como se fosse a apresentação de uma fonte só, mas na referência coloca a versão impressa e a versão online. Tá bom. E aí o link também posso colocar mais de um, se eu quiser colocar alguma parte do site específica e alguma parte, assim, o site geral. Sim, Tá. se quiser pode colocar até um print dos dois também, sabe? Do impresso e do Referência digital. tudo que usou, né? Porque não tem como, né? Tudo que for usado tem que ser acrescentado lá, não é, professor? Que no meu caso é bem diferente, porque eu estou citando um site, por exemplo, o Ministério da Saúde. Mas as normas são gerais para todos. Tudo que você usou e tiver lá no trabalho, você tem que colocar. Não, mas não é isso, não. É que cada página, cada referência tem cada fonte de informação, que eu estou botando cada uma em uma página, tem vários itens. A primeira seria a referência daquela fonte. E no final é que são as referências gerais do que foram utilizadas, do que foi utilizado no trabalho, não é isso, Felipe? Você está falando da Às vezes fonte. ela está confundindo referência com bibliografia também, né, professor? Às vezes tem isso também. É a mesma coisa. Só que a referência... Não, as referências bibliográficas é outra e as... o professor explica aí, melhor. Mas o que a Viviane está falando é das fontes de informação que é do trabalho terceiro, né? O terceiro trabalho da disciplina, né? Isso. Eu estou no terceiro trabalho, no portfólio, e aí, pelos critérios de avaliação que o professor Felipe colocou desse trabalho de portfólio, uma dos itens é a referência daquela fonte. São de 5 a 10 fontes, eu coloquei em torno de 7. Então, cada uma delas tem, para começar, a referência, depois o link, o print, né, na ordem lá que ele colocou, agora eu não lembro. E, no final, eu acredito que a gente também tem que colocar as referências, e isso pode incluir essas que a gente colocou e até algumas outras, por exemplo, usadas na introdução, tá certo, Felipe? Sim. Tá. Se Então, o que eu citar, estava coloca. perguntando é esse item de cada fonte. Então, daquela fonte você pode colocar as duas. Tá. Que aí é a diferença entre, como é que vocês vão aprender mais para frente? Entre uma manifestação de uma obra. Tá bom, obrigada. E parece que teve uma mudança, né, na BNT com relação aquela simbologia que a gente coloca no link, que não tinha
tinha aquele sinal de maior e menor, e agora acho que não tem mais, né? Pelo Não, que eu vi essa semana. não. Vocês podem acessar as normas de ABNT pela base, pelo site da Biblioteca Central, tá? Entra no site da Biblioteca Central, vai no menu, tem a opção Normas da BNT, e aí vocês vão entrar lá, tem as orientações de login e senha, que todo discente do FG tem direito. Aí vocês podem pesquisar Tá. as normas, tá bom? Ah, Fora que legal. tem disponível por aí também. Normalmente a gente cata o que está disponível, mas Mas não é lá uma tem, fonte vamos dizer de assim, informação tão oficialmente. confiável assim. Ana Ludmilla, na verdade, né, que levantou a mão. Oi, professor, eu queria tirar uma dúvida quanto à apresentação que vai ser no sábado, seria isso? Porque eu só Uhum. consegui acessar agora, né? Ah, tá, você chegou Aí, depois. isso, cheguei depois. Aí eu queria perguntar o seguinte, porque o trabalho de fontes, eu não tinha visto a necessidade de colocar o print da tela inicial. E no do portfólio, eu vi que tem que colocar o print. É só Sim, capturar e colocar? Seria isso? isso. Ah, tá. Então só essa dúvida, só essa. Quando é Então tá simples bom. demais, vocês desconfiam, né? É, aí, eu teria como eu reenviar o trabalho de fontes com os prints ou não vou Sim. perder Até nota? amanhã. Até amanhã? É, o de portfólio. Ah, tá. Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Quando as pessoas Vou estão perguntar aqui. mais de novo, então. Sim, talvez alguém tenha A dúvida. introdução, você quer que faça uma introdução sobre fontes de informação ou sobre especificamente a fonte de informação para o assunto que a gente está fazendo esse manual? Ou pode ser A os dois? introdução é do portfólio, né? Do guia, vamos dizer assim. Então, você pode, por exemplo, começar falando sobre o que são fontes de informação, mas depois já vai entrando sobre o assunto delimitado e aí apresentando mais ou menos a estrutura do guia, né, do E por que portfólio. que escolheu, mais ou menos, por que que escolheu aquelas fontes Isso entre também, todas sabe? as que existem, né? Apresentando alguns critérios ali, Tá. Uma introduzindo ao página tá público, bom, né? né? Isso, sim. No máximo uma página mesmo. Tá. É Eu fico algum- perguntando, Felipe, porque às vezes pode ter gente aqui que está com dúvida e não perguntou. E aí, na hora que Uhum. vai entregar, Sim. Não, e tem gente que não veio hoje, que vai ter não dúvida, né? veio, vai ficar gravado também. Sim, Tá bom. Obrigada. sem problemas. A Ana Ludmilla? Eu de novo. Vou aparecer aqui para vocês verem a carinha da gente, porque a gente não sabe quem tá falando, Sim, né? eu falei agorinha que não tem foto de vocês nos comentários do chat. Embora eu esteja cansado, vou aparecer aqui com a minha carinha. Professor, eu fiz o portfólio, só que eu estou com dúvida quanto ao tema que eu escolhi. Eu Hum. casei as duas ideias entre educação e saúde e fiz assim, a importância de momentos de terapias integrativas no espaço laboral. É É tranquilo ou tem... interessante, né? Misturar uma área com a outra também, né? Que fica mais específico. É igual Ah, quando tá. surge a área de bioquímica, né? Que é a mistura de biologia com química, ou biofísica. Isso, aí eu tentei fazer essa ponte, né? Esse pontífice, porque eu consigo aplicar isso no meu trabalho, né? Se for para aplicar. Uhum. Aí depois a gente vai ter que aplicar ou não? Não, no caso agora, só para. Pensa assim num público que você quer atender. Se você Ah, estivesse tá. trabalhando hoje em dia, faria esse guia para quem? Aí você faz. E aí fica depois a critério seu, se você quiser apresentar para alguém, disponibilizar, Ah, ampliar. então tá bom. Aí eu explico sobre fontes e depois eu entro No no assunto. conteúdo, né? Primeiro, o que que é isso, né? O que que são fontes, né? O que que é um portfólio ou um guia de fonte de informação, né? Então, é a reunião, numa É isso. quantidade X de informação de apoio a pesquisadores interessados sobre uma temática. Você vai Ah, apresentando para o leitor. Imagina que o leitor pegou esse documento do nada. O que que é isso? Aí ele começa a ler a introdução. tá. Faz uma apresentação, tipo uma redação explanando sobre o que é e o que será falado, né? Isso. Tipo isso? Introduzir Anotei o aqui, mas... documento. Então tá, Uhum. obrigada. De nada.
Até sim. Aproveitando a colega, né, sobre o que ela falou de público, a gente pode colocar isso na introdução também, né? Esse portfólio está sendo feito para o público tal, com essa intenção, Sim, objetivo e tal também, né? sim. Principalmente quando vocês tiverem, se já tiverem algum contexto, já podem direcionar, tá? Então, às vezes, uma coisa bem específica, tá? Portfólio, né, vamos dizer assim, para o departamento tal, para o projeto tal, Sim. sabe? Às vezes é não sei, uma síntese de fontes de informação, né? De guias ou de levantamento de informação para um Eu projeto peguei para específico. fazer isso, mas eu não quis ficar tão específica assim, porque meu assunto específico ninguém conhece. Sim. Aí depende de cada caso, né? Tem um caso. Por exemplo, às vezes, ó, o que acontece? Tem algumas instituições que eram instituições de documentação e pesquisa científica, que vinham cientistas e falavam assim, ó, eu quero um levantamento de fontes de informação só sobre os reagentes desse remédio, desse princípio ativo aqui, desse remédio aqui. E aí eles levantavam e faziam tudo isso e entregavam. Era uma coisa bem específica. Telci, como pronuncia seu nome? Sim, Telci. Telci mesmo? Sim. Pode Boa falar. noite. Boa noite. Então, no meu trabalho, assim, em relação à classificação das fontes, né, primária, secundária e terciária, eu coloquei do próprio documento em si, e não do site. Igual, assim, do artigo, né, eu coloquei primária. Aí, se eu achei, tipo, um livro, assim, que já tinha pesquisado, eu coloquei secundária, mas não do site, foi do próprio documento em si. Aí, no caso, tem que fazer a correção? Depende do que você colocou lá como a fonte. Por exemplo, se você colocou a fonte, que é uma parte, um documento que tem dentro de um site, então a sua fonte é aquele documento só. Agora, se você colocou a fonte, que é o site como um todo, aí já é o site que é o documento. Ah, tá. Ok, então. Eu só expliquei. E na minha introdução, acho que eu vou ter que corrigir, porque eu só expliquei sobre o que eu estava fazendo, né? No caso, a minha foi sobre fake news. Eu só falei sobre as fake news. Acho que só, na verdade. Você pode complementar até amanhã e postar. A introdução é um pouco livre, mas é pensar assim, tem que introduzir sobre o portfólio, né? Basicamente, a introdução, ela apresenta os conceitos principais daquele documento. Alguém mais? Fica à vontade. Camila? Felipe, aí usando o material também que a gente tem disponível lá, né? Porque eu fiz um outro trabalho e a tutora não considerou muito porque eu não tinha usado os conceitos que estavam nas referências fornecidas pelos professores, né, na matéria. Usei outra fonte. Não, eu não tenho problema de vocês utilizarem outra fonte desde que tenha relação, né, com a disciplina. Sim. Tá, não tem problema não. Não é obrigatório seguir minhas fontes, não. Parece uma coisa meio religiosa, né? Trabalho de fontes tem que seguir as suas fontes. Não, fique à vontade, desde que sejam fontes adequadas. Né? Tá bom. Camila de Oliveira, que levantou a mão, né? Pode falar. Não sei se ela queria falar algo mesmo ou levantou sem querer. Acho que foi sem querer. Felipe, uma pergunta, enquanto você não encontra ninguém fazendo perguntas. Você sabe até que horas vai a avaliação no sábado? Então, está prevista até às 3h30, se não me engano, né? Começa 1h30, 2h30, 3h30. E aí, que é a atividade da nossa disciplina, né? Então, a gente está tentando manter até esse prazo, 3h30. Se enrolarem muito das atividades e da apresentação, talvez passe um pouquinho, né? Geralmente a gente tem a tarde toda, né, de prazo. Eu tenho um compromisso às 5 horas, eu não sei se teria como conseguir sair antes. Tá. Não, aí eu acho que vai dar certo. Até 3h30 eu acho que vai ter terminado, porque a gente vai dividir aí uns 4 grupos, pelo menos. Tá bom, obrigada. Nada. A Camila falou que tá tentando habilitar o áudio, né? Bruna, se você quiser falando enquanto a Camila tá tentando. Boa noite. Boa noite. É que eu moro no interior
e a luz, a internet, vive caindo. Se o cachorro fizer xixi no poste, não vai ter energia. Se acaso acontecer isso, como que eu devo proceder? Aí tem que ver com a coordenação, né? Como é que vai fazer. Porque ou é encontro presencial ou é encontro remoto. Mas tem que ter um encontro. Sim. E a gente tem que analisar o caso na época, tá? Não, é que eu não sei, porque se chover, a energia E aí a provavelmente você vai ter que fazer a internet. segunda chamada, né? Sim. É só para eu saber como Uhum, proceder se acaso acontecer. sim. O senhor não está na coordenação mais, não, professor Felipe? Estou, só que aí cada caso é lidado de uma forma. A gente já teve casos, por exemplo, de gente que não participava por causa da religião, aí teve que entregar a documentação específica. Então, assim, tem que analisar cada caso. Pessoas que eram do 7º dia, sabe? Enfim, aí se não puder, você vai ter que fazer outra chamada, provavelmente, de avaliação, avaliativa. Com uma justificativa também, né? Que você tem que provar também. Conseguiu, Camila? Ah, não, é a Aline que apareceu aqui. Aline Ribeiro. Quer falar algo? O microfone dela está fechado, professor. Sim. Eu acho que talvez eu tenha ligado a câmera sem querer. Que eu já ligou já umas 3, 4 vezes. Foi sem querer, né? Espera na Camila, que ela falou que se ela sair vai entrar de novo, né? A Edilene perguntou se todas as fontes de informação podem ser todas de livro. Podem. Não tem problema. Pode ser de livro, pode ser de outros tipos de documentos também. Atendendo a proposta. Felipe, a gente não vai ter corrigido nosso trabalho de avaliação de fontes antes do final de semana, não, né? Eu acho que não. As tutoras, eu vou até perguntar para elas como andam as correções. Talvez saia, né? Não sei. Teria sido legal para a gente poder fazer o portfólio, já ter tido a correção. Sim, que acabou que teve prorrogação, acho que umas 2 vezes também, né? Do prazo. E, geralmente eu deixo todas as atividades abertas. Eu tentei deixar essa um pouco antes, até por causa disso, de vocês conseguirem fazer um pouco uma antes, então um prazinho para pensar melhor a outra. Mas, geralmente eu gosto de deixar tudo aberto. Vamos ter que ligar a câmera para apresentar? Seria bom, né? Já que você vai apresentar, né? Pode passar a maquiagem aí. Queremos conhecê-los. Só se não tiver como mesmo, né? Eu acho que, na verdade, não sei se tem alguma normativa específica a isso, mas isso deveria ser um critério obrigatório, né, de ligar a câmera, porque quem que está ali por trás? É uma atividade avaliativa, né? Então tem que ter um reconhecimento. Por exemplo, se vocês forem prestar um concurso, ou uma prova, um processo seletivo, mestrado, doutorado de forma remota, vocês têm que abrir a câmera antes, mostrar a identidade junto com o rosto, para depois iniciar. Porque aqui a gente ainda é mais de boas. Mas, assim, é o mínimo, né? Verdade mesmo, professor Felipe, porque todas que eu faço tem que abrir a câmera. Às vezes tem que comprovar, inclusive, que é você que está ali mesmo, né? E quando é caso de concurso, tem que colocar a identidade assim, registrar e mostrar tudo na câmera mesmo. Então temos que pensar aí que não é só uma aula, né? É um dia Se eu abrir o avaliativo. questionário, eu ligo a câmera, viu? No dia da apresentação. Tá bom.
Que aí vocês podem, assim, por exemplo, entrar por celular, a parte da câmera, e entrar pelo computador, na parte do áudio, alguma coisa assim, tá? Vou fazer tudo, né, pelo celular, e a pessoa vai passando o arquivo aqui na sala, tá? Já que vocês não vão ter o trabalho de vir presencialmente, pelo menos o trabalho de abrir a câmera. Vamos tentar compensar aí um pouquinho. Mostra a beleza de vocês. Tá muito quente aí, professor. Já tá quente, tá quente. Tem dia que tá pior, mas tá quente. Eu nem sei quantos graus tá fazendo esses dias. Deu uma chuva esses dias, né? Deu uma melhoradinha, mas depois o calor volta já. Os meses mais quentes do ano é agora, né? É setembro, outubro, acho que novembro são os. Não que aqui tenha mês menos. Tudo é quente, né? Fora junho e julho, sempre é bem quente. Para quem gosta de calor é ótimo. Não falta calor. Hoje a máxima foi de 35. A mínima que foi 20 aqui. Em novembro é quente, mas é quente. Mas aí tem algumas chuvas, às vezes dá uma amenizada. Não tá chovendo assim. A vento tá 19. 19 é a parte mais fresca do dia aqui, nessa época. Aqui deu algumas chuvas, então melhorou um pouco a poeira. Mas aqui é seco, né? Bem seco. Eu gosto de clima seco, em geral. Tá menos problema de respiratório, os livros ficam ótimos, sequinhos, não embolora, tudo seca rapidinho, a casa, as roupas, então acho bem prático. Mas é bem complicado pela saúde, né? Pra saúde. Mas eu já morei em lugar úmido, não gostei não. Já morei em frente à praia, não gostei não. Achei muito... Gostava sim, né? Por ser em frente à praia, mas a parte do clima não gostei não. Camila irá tentar novamente, vamos ver se tá certo, Camila. O Bruno comentou aqui, justificativa da inclusão com base em critérios de qualidade. Aqui é você pensar por que foi incluída essa fonte, tá? Então, ela é relevante em que sentido? Tá? Essa fonte, ela trata sobre isso, uma das principais fontes sobre tal negócio, o autor dela destaca em alguma questão, depende da fonte, né? Tem que pensar ali em algum critério, porque selecionou para alguma coisa. Que coisa foi essa? Que critério foi esse para selecionar essa fonte? Das fontes mais citadas sobre tal coisa, fonte científica verdadeira, utiliza critérios, né, institucionais. Clima seco dá problema nos pulmões. É isso, tô falando, para saúde não é bom, não. Eu gosto, no caso, no sentido das outras coisas, do dia a dia. A gente sempre tá com a garrafa de água, assim, tomando. Mas clima úmido também dá problema de saúde. Eu já morei no clima úmido, eu vivia tossindo, espirrando, embolorava as coisas facilmente. Deixava um pão em cima da mesa, no final do dia estava embolorado. Guarda-roupa, os livros, nossa, era horrível. Detesto lugar úmido. Vamos colocar essa parte, são os critérios. Pode abrir caminho. Depois eu volto. Oi. Oi, deu certo agora. Agora deu certo, enfim. Professor, boa noite. Boa noite. No meu trabalho, eu utilizei livros que eu até tenho na minha biblioteca. E aí eu os coloquei na minha referência, ou lá nas referências.
Só que na hora que eu coloquei a imagem, eu peguei uma imagem, imagens, por exemplo, da Amazon. Aí eu coloquei em cima, figura 1, capa do livro tal. Aí embaixo eu coloquei assim, fonte e o link de onde eu tirei a imagem. Tá certo? O certo seria a imagem do documento que você está oferecendo para o público mesmo, né? Mas se for igual, idêntico, aí você não precisa nem de colocar de onde você tirou essa imagem, não. Não precisa, não? Não, porque aí é só uma cópia. Nesse caso, não. Se fosse se você estivesse fazendo a catalogação de fato de imagem, aí precisaria. Aí na fonte, então, embaixo da imagem, eu não preciso colocar nada, não? Não, porque aí é a referência do documento. Aquela é a fonte, né? Essa imagem é só uma representação da capa desse livro. Ah, tá. Então a referência já serve para isso, né? Isso. Quem Tá quiser ver bom, essa então. imagem, né, o que está por trás dela, vai na referência. Tá bom, obrigada. Aqui tem uma lista de gente que levantou a mão. Depois da Camila, tem a Telce e a Ana Ludmila. A quantidade mínima de fontes é 5 do portfólio? Tá bem baixinho, acho que você perguntou sobre a quantidade. Isso. Eu coloquei no mínimo 5, tá? De 5 a Ah, 10 no máximo aí. tá. Também é só um exercício. Ana Ludmila? Oi, eu deixei algumas dúvidas para agora, né? Eu tive dúvida quanto a colocar, por exemplo, assim, né? Iniciei aqui, fonte. Aí eu coloquei fonte, BJD, artigo científico. Eu nomeei. Aí eu não sei se está certo ou não. Não entendi. Você... Ó, eu coloquei, né? 5 fontes. Aí eu Uhum. coloquei 1.1 fonte. Aí eu coloquei BJD, de onde eu tirei. E do que se trata? Artigo científico. Eu fiz tipo um subtítulo para o nome da fonte, Uhum. dizendo de onde que é, por exemplo, UFG, se é um artigo, se é uma revista, se é um site normal. Tá certo? Mas aí você colocou as outras coisas também, né? Aí eu printei, aí descrevi, fiz análise se era primária, secundária, coloquei o link, fiz a Ah, descrição, justificativa, tudinho, só que eu fiquei na dúvida nessa parte. não tem problema não. Você Ah, colocou, no tá. caso, você está falando, colocou informações a mais. Isso, fiz tipo subtítulos, só que esses subtítulos foram criados por mim. E Uhum. aí fiquei com medo se tinha alguma norma, alguma coisa assim. Não tem problema não. É que quando a gente faz a referência, cada tipo de documento, a referência tem uma estrutura. Então, pela referência, a gente já sabe se é um artigo, se é um livro, tá? Mas se você quer escrever também, não tem problema não, Tá bom. tá bom? Fica mais claro, né? Voltar aqui, que eu acho que quem levantou a mão já terminou. O Bruno estava falando sobre os critérios. Ele comentou aqui dos critérios da Tomael. Vocês podem utilizar os critérios da Tomael para ajudar a fazer a seção de justificativa da inclusão, sim, tá? Não tem problema algum. Pode ser além disso, dos critérios da Tomael, mas eles podem ser utilizados também, né? Como forma de decisão, tá bom? Não sei se era isso que você queria saber, Bruno. Gente, vamos encerrando. Mais alguma dúvida? Vai fazer 1 hora que nós estamos aqui. E aí, gostaram de introduzir as fontes de informação? Disciplina de boas, né? Relativamente fácil, né? A disciplina gostosinha, eu acho, assim. Conhecer fontes, conhecer, né? Sistematizar esses conhecimentos, analisar, avaliar essas fontes. Eu acho que é uma coisa, é um conhecimento que acaba servindo para toda a vida da gente, né? E aí, eu acho que é interessante vocês pensar essa disciplina
como eu falei no dia da aula de abertura, na aula inaugural, pensar que vocês devem ser curiosos. O bibliotecário tem que ser um profissional curioso. Que qualquer fonte que vocês verem hoje em dia, começa a pensar assim, né? Essa fonte é para qual público? Do que ela trata? Se eu fosse avaliar ela agora, o que ela deveria ter? O que ela não tem? Quais problemas? Você começa a avaliar. Tudo que você pega, um livro, um site, um artigo, você começa a analisar uma instituição, essa instituição deveria ter um guia de fontes, para ficar mais claro, sabe? Então a gente começa a ver assim, qualquer contexto. Lorena, levantou a mão. Oi, boa noite, professor. Boa Eu noite. queria falar uma curiosidade. Eu posso? Sim. Eu estou fazendo um curso de normas acadêmicas e, assim, é muito de uma dinâmica diferente que eu achei, com base também nas fontes de informação que você está falando. Lá o curso é de normalização, e aí tinha uma seção sobre fontes também? Sim, tinha uma sessão sobre fontes de informação também. Então você já está estudando os dois lugares sobre fontes. Sim, Qual eu que foi a tô diferença? Abordaram mais para normalização, então, né? abordaram mais para normalização, mas falaram também um pouco em base da fonte de informação também. Sim. A disciplina tem essa relação com as outras, né? Então, por exemplo, vocês estão fazendo essa disciplina, não é só sobre isso que vocês estão vendo essa disciplina. Porque ela vai te ajudar, por exemplo, quando vocês forem ter uma disciplina de formação e desenvolvimento de acervo. Que é decidir o que entra na biblioteca, o que fica, o que sai. Então, você tem que conhecer as fontes para decidir o que vai ser comprado, o que vai ser, né, descartado, o que vai ser selecionado. Então, conhecer fontes, avaliar as fontes para decidir o que fica e o que não fica. Eu vou fazer a disciplina de catalogação, né, de organização, indexação. Então, para eu fazer a catalogação e indexação, eu tenho que identificar a fonte, quais são os elementos de uma fonte, de um livro, por exemplo, o que tem que ter? Tem título, tem autor, tem isso. Então, perceba que a disciplina de fontes, ela vai dando apoio para as outras disciplinas. A própria disciplina de TCC de vocês, quando vocês forem fazer, né? Então, quais fontes que eu vou utilizar para fazer minha pesquisa de TCC e qualquer outro trabalho durante o curso. Então, ela é uma disciplina chave para todo mundo que estuda, para todo mundo que quer saber de alguma coisa, tá? Então, ela é bem interessante por isso também, tá? Uma curiosidade. Sim. Como é que é delimitado o assunto do TCC desse curso? Vocês vão fazer uma disciplina de metodologia. Aqui, na verdade, são duas, se não me engano, 2 ou 3. São. E aí, no processo da disciplina, vocês vão delimitando o tema, a questão principal, né? A questão problemas, mas a objetivos. Pergunta é o seguinte, tem que ser dentro da área de comunicação, de biblioteconomia, ou é um tema amplo, aberto? Dentro de biblioteconomia, né? Que é o curso. Esse é o curso. Sei, né? Senão, aí fica estranho, né? Como se diz, aí já existe uma área para produzir seus próprios temas. E outra pergunta, a partir pode fazer a relação de biblioteconomia com a outra área, aí sim. Sim. A partir de que período a gente pode fazer estágio não obrigatório? O não obrigatório, que é o remunerado, né? A gente recomenda a partir do 3º período. Tá. Ano que vem. Tá bom, obrigada. Esse é quando vocês começam a ver as disciplinas mais assim, específicas, né? Do dia a dia, né? Tá bom. Ana Ludmila. Eu de novo, professor. Vocês citaram aí quanto ao estágio, e eu atuo em biblioteca porque eu sou professora da rede pública de ensino, né? E eu fui convidada porque eu sou formada em letras e estou atuando em biblioteca. Essas horas que eu atuo em biblioteca, ela vale como um estágio ou não? Não. Porque o estágio tem que ser com projeto específico. Mesmo sendo vinculado à Secretaria de Educação? Isso. O regulamento exige que seja relacionado com um projeto específico do estágio. Mas aí esse estágio ele tem que ser realizado aí em Goiânia? Não. Tá. Senão ficava difícil, né? A maioria dos alunos nem mora aqui. Precisa não, tá? Precisa ser em algum lugar que você consiga fazer, ir para a sua casa, que tenha, que consiga desenvolver atividades na área de biblioteconomia. Tá. Obrigada.
Quem que tinha me procurado no início sobre uma questão de uma pergunta que não envolvia a disciplina? Já que a gente está terminando agora, para finalizar. Acho que era sobre a Chiron. A Chiron. Chiron, não sei como pronuncia. Está aqui na sala ainda? Não está, né? Já saiu. Então, quem mais? Mais alguma dúvida para a gente encerrar, gente? Então, pessoal, até sábado. Bom preparo aí, bons estudos para vocês. Acho que vai ser tranquilo nossa atividade. Foi um prazer estar com vocês durante esse cronograma. Cronograma que vem a gente se vê novamente em outra disciplina. E vai dar tudo certo, tá? Organiza. Quem quiser revisar seu portfólio e repostar lá, só repostar que ainda dá tempo. E espero que a disciplina tenha contribuído para a formação de vocês, tá? Felipe, todas as disciplinas, então, a gente vai fazer apresentação só nesse dia, né? Não vai ter nenhuma Eu não avaliação. sei dos outros Tá, professores como que estão. Eu só sei tá bom. mais da minha. Parece que sim, mas assim, não está muito especificado lá. Obrigada. Eu coloquei no plano sim já no primeiro dia, no meu caso, né? Dos outros eu não sei. Mas aí varia de encontro. Tem encontro que às vezes tem mais questionário, alguns têm apresentação, outros têm umas dinâmicas específicas, porque também depende quando é remoto, quando é EAD, né? Ou quando é presencial. Vai depender do formato do encontro também, tá? Gente, boa semana para vocês. Bons estudos. E mais uma disciplina finalizando, hein? Tchau, tchau. Qualquer dúvida, a tutora Esdra, que estava aqui, não sei se aquele entrou depois, e aquele estamos disponíveis, tá? Acho que ela não está aqui mais, não.